Olá, audiência! Tu que está me escutando nesse momento pode chegar que o Vem de Onde está no ar. Esse podcast é sobre migrações brasileiras, trocas culturais e tudo mais que os nossos convidados têm na bagagem. Tamires Costa, essa que vos fala, conversa com pessoas de várias partes do Brasil e que moram longe dos seus locais de origem. A nossa conversa de hoje é com uma pessoa que estava trabalhando e uma amiga do trabalho disse para ela: "Acho que você se daria muito bem na minha cidade. Você se parece com os meus amigos de lá." Com isso, a nossa convidada foi conhecer essa cidade e em 3 semanas ela já estava fazendo a mudança dela para Belém do Pará, e que também é a minha cidade, diga-se de passagem. Audiência, no nosso episódio de hoje conversaremos com mais uma Maia, a Maia Miriam. Me conta, Maia, vem de onde? Olá, pessoal. Eu sou Maia e eu venho de Joinville, Santa Catarina. Vem de Joinville, Santa Catarina, mas está em Belém do Pará há quanto tempo? Eu estou em Belém do Pará há 10 anos. Faço 10 anos no próximo Círio, que é a minha data de aniversário em Belém. Como foi isso? Tu moravas onde? Não morava em Joinville, né? Tu morava em São Paulo. Eu saí de Joinville já lá em 2012, me formando em publicidade, aquele encantamento assim de morar em São Paulo, né? Também estava com um relacionamento à distância, namorando uma pessoa que vivia lá e uni tudo, assim, trabalho, ficar perto dessa pessoa, e me mudei para São Paulo. Após uns 6 anos de São Paulo, já estava bem cansada do ritmo da cidade, querendo novos ares, conhecer algum outro lugar, e estava a fim de conhecer algum lugar no Brasil. E nisso, uma amiga de trabalho veio com essa letra para mim, falou: "Já conheceu Belém? Eu acho que tu devia ir para Belém, tu parece muito meus amigos de Belém, eu acho que tu vai gostar." E eu realmente, naquele momento ainda, todo esse hype que a gente tem visto ultimamente nos últimos anos em relação a Belém, em relação ao norte, ao Pará, estava muito no início, começando um pequeno movimento, uns 10 anos atrás. E aí eu fui pesquisar, fui pro Google, achei interessante, perguntei para ela qual época tu acha que eu vou, ela certeiramente falou: "Vai no Círio." E aí eu fui ver Círio e tal, interessante, achei que poderia ser um momento de conhecer uma parte da cultura do Brasil que eu iria me encantar e tal, mas isso eram férias, umas férias longas, assim, é a minha ideia. E 25 dias de férias. Tu já conhecia algum outro estado do norte? Nada, 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 nada. Até pouca coisa do Nordeste, assim. Foi bem uma primeira vez que eu fui conhecer uma outra parte do Brasil. Até então tinha uma vivência muito sul e sudeste. E vim para Belém. Cheguei numa quarta-feira da Semana do Círio. Nos meses antes de vir para Belém, eu falo que existe um efeito Pará na vida das pessoas. Tu decide conhecer Belém, de repente tu tá conhecendo alguém de Belém. Quando tu vê, tu tá saindo, fazendo amizade com um paraense. Quando tu vê, tu já tá vivendo no meio de um monte de paraense do nada. Vai virando um efeito aí. Existe uma energia que te atrai pro paraense que é impressionante. Basta se abrir, vir de coração aberto, pisando fofo que Pará te toma, assim. Então, meses antes de eu vir para essas férias, eu comecei a fazer amizades com pessoas. Isso ainda em São Paulo? De Belém. Isso ainda em São Paulo. Entendi. E aí falando, não, todo mundo, né, quase todo parente que pode, vem para Belém na época do Círio. E aí essas novas amizades estão falando: vou estar lá também, legal, legal. Tinha alguns conhecidos, amizades muito novas na minha vida. Vim para Belém nessa, assim, conhecendo pouquíssimas pessoas e pessoas que eu conhecia de forma intensa, porque o paraense é intenso, né? Ele não entra devagarzinho na vida de ninguém. E vim. Fiquei num hostel de algumas amigas, de amigos, de colegas que foram indicando. Quando eu pousei em Belém, eu já senti uma energia diferente. Eu já vi, tá, eu tô chegando num lugar muito especial. Dava para sentir. Esse pouso em Belém é muito bonito, né? Essa mistura de uma metrópole no meio de um rio gigantesco e ter noção de que isso já é Amazônia e, ao mesmo tempo, tu entender a parte urbana no meio de tudo isso. E a minha intenção era vir o mais aberta e livre possível de estereótipos, de pré-visões, assim, que a gente tem muito limitada quando a gente vive muito tempo só em sul e sudeste. Vim bem aberta, assim, bem aberta, com muito respeito para querer conhecer mesmo, para aprender, para me encantar.
E eu acho que Vira Aberta desse jeito teve uma resposta muito legal, porque as pessoas me abraçaram assim. Parece ele é muito gente boa, ele é muito aberto, ele é muito receptivo, assim. Então, se tu vem de coração aberto para abraçar a cultura daqui, eu te abraço de volta mesmo. E Síria é uma época que está no ápice, assim, no auge dessa hospitalidade, né? Então, eu cheguei na quarta-feira, na sexta-feira, no meio do Alto do Síria, eu já estava chorando e falando, eu não vou mais embora. Quem nos escuta, só fazendo um parênteses aí, o Círio de Nazaré é uma celebração que acontece todo segundo domingo de outubro. É uma celebração inicialmente católica, mas que tem uma abrangência cultural muito, muito, muito grande. É para todas as pessoas que estão na cidade nesse momento. E é um momento que a cidade ferve muito culturalmente. Então, é um grande privilégio a Maia ter conseguido conhecer Belém nesse período. E olha só, corta para 10 anos depois, ela tá morando em Belém. Sim, com açaí card renovado. Todo ano tem ali a assinaturazinha do meu açaí card, assim. Eu amo quando meus amigos daqui até esquecem, assim, que a Maia não veio, não é de Belém. A gente fica brincando que eu vim de algum interior, e aí pra fazer essa brincadeira da diferença do sotaque, não, ela veio lá de Paragominas, é um outro sotaque, entende? Mas querem me dizer que eu sou paraense. Tem amigos que faz pouquíssimo tempo que descobriu, assim, não, a Maia é do Pará, como ela não é? Eu fico honrada, orgulhosa, porque é uma honra mesmo migrar dessa forma, assim, né? É conhecer o país e o Brasil e entender que a gente vive num país continental mesmo, de tamanho continental, a diferença vai ser gigantesca, assim, do que eu vivi nascendo no Sul, culturalmente, de todas as coisas, para o que eu vivo hoje, vivendo há 10 anos no Norte, é outro país. É outra forma. Ao mesmo tempo, somos o mesmo país, mas é uma diferença, uma diversidade cultural que é muito interessante de vivenciar, assim, né? E ainda passei ali por São Paulo, que já é outra história também. Me sinto muito privilegiada de ter oportunidade de criar raízes em tantos lugares que são muito diferentes, que estão dentro do mesmo território de Brasil, mas que carregam riquezas muito diferentes. E Belém é de uma grandeza cultural, o Pará em si, mas a parte que eu conheço mais intimamente, né, que é Belém, a região daqui, é muito rico culturalmente, é muito bonito, a gastronomia, a música, a forma como as pessoas buscam mesmo vivenciar tudo isso, né? Esse bairrismo paraense e entender a parte política de tudo isso também. Enfim, eu sinto que me expandiu muito. Belém, assim como qualquer outro lugar, é muito complexo, né? Falando por intimidade também com esses assuntos políticos, sociais, culturais, tem uma riqueza muito grande envolvida com uma série de problemáticas, digamos assim. Com certeza, com certeza. Mas ao mesmo tempo é muito legal, eu como pessoa nascida e criada em Belém, quando eu vejo esse encantamento das pessoas com a minha cidade, eu fico toda boba. Mas o que eu queria te perguntar, como era a tua vida em Joinville? Tu, desde que nasceu, morava em Joinville até tu te mudar para São Paulo, ou tu chegou a ter alguma migração nesse meio do caminho? Assim, vivi em Joinville, na verdade, tem uma parte aí da minha história que eu vivi em outras cidades de Santa Catarina. Eu fui quase freira por 3 anos. Mulher! Com 18 anos, eu fui para uma comunidade religiosa e vivi uma vida. Eu falo quase freira, não era freira, mas é uma vida religiosa, porque é o que é mais similar para as pessoas entenderem o estilo de vida que eu vivi por 3 anos. Eu sou uma mulher lésbica e vivi com muitas opressões na minha adolescência, na minha infância, porque, imagina, eu vou fazer 40 anos agora em dezembro. Então, lá atrás, assim, na minha infância, na minha adolescência, a gente não tinha as discussões e pautas LGBTs que a gente tanto vê agora, né, sendo discutido e respeitado, e as informações, a gente não, eu sou da geração que cresceu muito carente de tudo isso, assim. Respeitado ainda com dificuldade, né? Ainda tem
questões. Sim, com muita dificuldade, com muita dificuldade. Eu acho que é mais na parte de, pelo menos a gente está falando, hoje a gente está em outro movimento, com certeza, assim, né? Eu fui uma criança, uma adolescente que cresci sem referência positiva nenhuma, nenhuma. E aí, morando numa cidade de Santa Catarina, que tem todas as complexidades de Santa Catarina, que, né, a gente bem sabe, e aí numa cidade que é muito industrial. Joinville tem uma grande imigração porque é uma cidade de bons empregos, tem muita indústria, mas é um povo muito do trabalho, muito sério, e catarinenses desse tipo, assim, muito padrão. Então, eu cresço num ambiente muito hostil para minha vivência, para quem eu sou, para uma pessoa que foge da norma na forma de ser, no que se identifica de verdade. E isso me leva lá na adolescência aí para o caminho da igreja, e é uma busca muito inconsciente, né, de cura, assim, de não cair no pecado, ter toda essa culpa cristã e catolicismo fortíssimo. Tenho uma irmã freira. Eu sou de uma família onde nós somos 5 irmãs. Eu tenho 2 irmãs mais velhas e 2 mais novas, só a do meio, que é bem a do meio que vem para dar um agito, né? E uma antes de mim é freira. Já foi uma ser freira antes, que é freira até hoje. Assim, gente, uma freira ótima, tá? A melhor freira que vocês podem conhecer é a minha irmã, ela é maravilhosa. E eu fui meio nesse caminho, assim. Assim, olhando de forma muito clara e depois de muitos anos de terapia, eu consigo entender, talvez para mim era uma fuga de mim mesmo, né? Era mais fácil eu ir num caminho que fosse aceito por toda a família do que eu viver os enfrentamentos que eu viveria me assumindo uma mulher lésbica. E vivi 3 anos lá, com 18 anos, até os 21. Obviamente não deu certo, não era para mim. E aí nessa época de comunidade religiosa, eu morei em Blumenau, morei em Florianópolis, morei em outras cidades da região, mas migrei dentro dessa vida religiosa, assim. E aí eu volto para Joinville, volto para casa dos meus pais e em 6 meses assumo quem eu sou, já tenho a minha primeira namorada, já começa uma grande transformação na minha vida, uma bagunça na cabeça de todo mundo. E aí entro na faculdade, começo a estudar publicidade, pela internet acabo me conectando com uma pessoa de São Paulo, e aí eu começo a unir isso, assim, talvez São Paulo seja um lugar legal, porque eu já faço publicidade, trabalho com criação, estou namorando, e vou para São Paulo em 2012, mais ou menos, final de 2012. Caso com essa pessoa, a gente fica 4 anos num relacionamento maravilhoso, e eu migro para São Paulo nessa busca também de viver a minha vida com mais liberdade, porque por mais que eu já estava sumida, eu vivi em Joinville, infelizmente, uma fase de muita violência, de muita opressão. Essas violências que você menciona em Joinville são violências homofóbicas também? Sim, 100%. Tudo sobre, infelizmente, a homofobia é uma relação muito difícil com meu pai, que nunca aceitou, né? Com a minha família, que era uma família de 6 mulheres, as minhas irmãs e a minha mãe, e um homem com aquela cabeça bem, meus pais têm mais de 70 anos, assim, então ele, ao mesmo tempo, um pai muito amoroso, mas um homem muito conservador. E aí comigo a relação se estremeceu bastante, assim. E para São Paulo foi também uma libertação, assim, né? Foi quando eu consegui realmente me encontrar. A migração, para mim, ela tem muito um gostinho de uma busca de mim também, né? Uma busca de viver. Eu acho que eu também, toda vez que eu migro, eu cheguei aqui em Belém Aberta, mas toda vez que eu saio da onde ali eu estabeleci, onde eu estava estabelecida, eu saio aberta. Eu saio em busca de quem é que eu sou, o que que eu vou descobrir, o que que eu vou viver agora, assim, né? Esse migrar, ele vem muito dentro dessa busca mesmo muito pessoal, muito íntima, que talvez eu nem alcance tanto ainda, mas que tem muito a ver com isso, assim. E chegar em São Paulo foi um grande passo na minha vida para eu criar a minha autonomia, a minha independência, para eu me conhecer, ficar ali eu comigo e criar novas referências, novas formas de viver. E São Paulo é muito legal porque uma caminhada na Avenida Paulista, tu vê assim, eu sou a pessoa mais normal do mundo. Se eu acho que eu sou diferente, porque é tanta gente diferente, corpos, estilos,
e forma de se expressar e de se viver. Então, entrar em contato com isso nessa fase ali de me libertar e buscar uma vida que me abraçasse mais, viver em São Paulo foi muito importante, assim, eu chego bem aberta também. Mas São Paulo também é agressiva, né? Também é paulada, também é muita coisa, assim. Vivi anos bem felizes, que me expandiram muito, mas chegou um momento que eu queria outros respiros. Quando eu peguei essas férias, eu pensei que eu só precisava descansar um pouco de São Paulo. Mas eu não imaginava que ia ser um descanso de 10 anos. Um descanso tão longo assim. E aí, quando eu venho para Belém, eu venho nessa busca de um descanso, de buscar novas perspectivas para mim, porque São Paulo também já estava me tomando muitas coisas, já estava num ritmo que já não estava me fazendo tão feliz. E aí, em Belém, eu encontrei uma outra perspectiva de vida, assim, também. Qual tu acha que foi a tua dificuldade, ou se teve alguma dificuldade em relação à complexidade de Belém mesmo, né? Transporte público, clima. Quando eu falo que eu sou de Belém, muita gente aqui fala, nossa, eu não sei se eu aguentaria o calor. Só um ventiladorzinho ligado, tá? Tudo fechadinho, e não tô morrendo de calor. A gente se acostuma, mas a gente se acostuma. Não, acho que a questão do calor, os últimos anos e todas essas questões de crise climática realmente está bem diferente, está mudando. Eu sinto que a gente está passando por ondas de calor que vão ser cada vez maiores e a gente vai sentir muito aqui, mas eu acho que, assim, como eu vejo a minha vivência vindo para Belém, eu consigo chegar em Belém com privilégios, assim, para poder viver a cidade de uma forma que as complexidades estruturais da cidade não me atingem tanto. Atingem, mas não tanto, assim. Eu acho que a maior dificuldade que, para mim, e tem pegado, especialmente nesse momento da minha vida, é a partir da economia mesmo. Belém está uma cidade muito cara para se viver. Imagino. Muito cara, especialmente para quem vive de aluguel, assim. Os efeitos aí de COP30 mexeram bastante então tá bem complexo assim para o que financeiramente, economicamente a cidade traz de volta, né? Porque não é uma cidade de grandes salários, tem que correr muito para sustentar a tua vida, assim. Quando eu chego em Belém, eu chego com uma estrutura já que eu alcancei de toda a minha vivência em São Paulo, profissional e tal. Então eu chego bem estruturada aqui, financeiramente estabilizada, o que me deu a oportunidade, eu trabalho 100% home office, então isso me ajuda muito, eu não preciso estar em Belém, nesses 10 anos nunca precisei estar em Belém, precisando pegar ônibus, sair do lugar de casa para ir trabalhar. Às vezes que eu precisei trabalhar, eu tive ainda o privilégio da agência ser próxima, eu consegui ir a pé, então eu vivo a cidade sem que as complexidades estruturais me atinjam tanto. E isso torna possível a minha experiência aqui, talvez por tanto tempo também, assim, porque para quem está no dia a dia da cidade, precisando pegar ônibus, precisando viver em outras condições, a experiência não fica tão encantadora. A parte cultural, a parte das pessoas, muitas vezes supera, faz o encanto se renovar e, com certeza, mais a longo prazo não é o suficiente, com certeza. Por isso que a migração daqui é tão grande, por isso que é tão fácil pessoas assim de Belém e de outras regiões daqui migrarem em busca de outras oportunidades de uma vida mais justa, né, melhor. E ao mesmo tempo que o lado bom é tão bom que é por isso que faz a grande maioria dos belenenses, paraenses que não vivem aqui sentirem tanta falta, serem tão apegados ao mesmo tempo à sua cultura, essas coisas, porque realmente é muito bom. Então, conseguir viver aqui com os privilégios que eu consigo viver hoje me ajudaram a tornar essa experiência muito mais legal e agradável. Tenho o meu trabalho, eu atendo clientes, né? Trabalho com designer gráfico, então, eu consigo atender tanto pessoas aqui da região, quanto de fora também. Posso dizer que eu estou num momento muito estável financeiramente, mesmo assim, não é fácil, não é fácil. E aí, fora aluguel, temos aí a conta de energia mais alta do Brasil. Assim, o que eu pago de luz morando só, um apartamento só eu e 3 gatas que não acendem lâmpadas, não usam energia. A média que eu estou pagando
Quando eu pago barato, eu tô pagando R$ 400. E assim, uau, que bom que eu tô pagando só R$ 400 de energia. A média que se paga é R$ 600, R$ 700. É uma pessoa só. A migração que acontece geralmente no Brasil, a migração acontece ao contrário. São muitos nortistas que vão para o sul, em especial paraenses que vão para Santa Catarina. Tem muito paraense em Santa Catarina. Coincidentemente, é o estado que tem tido algumas questões com a migração, né? A maneira como os políticos de Santa Catarina têm lidado com isso tem sido controversa, para não usar outras palavras. E tu fizeste essa migração ao contrário. Tu é uma das 546 pessoas do estado de Santa Catarina que moram em Belém do Pará. Bom, acho que é bem, bem difícil. Nesses 10 anos que eu tô aqui, primeira vez que eu tô convivendo com alguém que migrou de Santa Catarina para o Pará, tá sendo agora e, por coincidência, é minha namorada atual. Ela veio de Florianópolis e está morando em Viseu. Veio a trabalho, trabalha pelos mais médicos e aí acaba indo para lugares mais distantes, de alta vulnerabilidade, né? Outro esquema. Mas a migração dela foi completamente conectada ao trabalho, né? E a nossa conexão, inclusive, se dá muito nesse lugar, assim, também veio de lá, assim, né? E eu falo que eu sou de Joinville, Santa Catarina, o que eu mais escuto eu tenho um primo que mora lá. Eu tenho um amigo que foi para lá. Eu tenho muita gente. E nesse tempo que eu vou voltando, né? Eu vou de férias para visitar minha família, eu vou vendo uma transformação. Hoje eu chego em Joinville e existe um mercado que é só de produtos paraenses. Existe bandeira do Pará espalhada em uma casa ou outra. Tem muito, muito paraense mesmo, assim, né? Eu lembro do choque que eu levei uma vez na rede social e vejo um flyerzinho da DJ Melry no pórtico de Joinville, assim. DJ Melry, próximo sábado, Joinville. Eu falei, que isso? A minha cabeça explodindo, assim. Como é que isso está acontecendo? Então, existe realmente uma demanda, né, para até os artistas irem para lá. Não vejo um motivo para DJ Melry tocar em Joinville, que eu não sei que tem uma comunidade para isso. Porque é isso, é muito diferente a cultura, é muita outra história, assim, cultural, que me faz ficar em Belém. São as pessoas, são os amores que eu encontrei aqui, assim, eu sempre falo, a minha primeira noitada em Belém e o paraense é muito bom de festa, eu acho, assim, insuperável no Brasil, gente, não tem. Então, o povo que sabe fazer festa, sabe se divertir, a cultura, a música daqui é muito rica, é muito bonita e é muito viva nas pessoas, né? Não é que, assim, só o artista tem a música ali daqui, viva nele. Não, é todo mundo, é a família, todo mundo vive a cultura daqui de forma muito bonita, assim. Então, eu sempre falo que as pessoas com quem eu fiz a minha primeira noitada em Belém, no meio do Alto do Sírio, e lambateria e não sei o quê, são pessoas que hoje são minha família. São pessoas que realmente criei uma relação muito grande, assim, e essas amizades, a vivência com essas pessoas me fazem ir ficando, assim, porque criei laços mesmo, né? Me enraizei de alguma forma, assim, e a vida vai acontecendo, quando tu vê, está 10 anos no lugar, é bem assim, muito também de pensar, né? Eu me encontrei muito, assim, aqui, e me apaixonei muito pela cultura, pela gastronomia, pelas pessoas, pela possibilidade de vida que eu acabei criando aqui. Eu realmente criei um amor por Belém e isso me faz ficar. E mesmo que eu vá embora, vai me fazer voltar. Eu realmente tenho a estrelinha ali do Laçei Card. Eu sou aquela pessoa que, se eu não morar em Belém, no Sírio, eu vou passar mal se eu não estiver aqui, entendeu? Eu tenho esse nível de relação hoje em dia. E não dá para se explicar muito. Existe uma encantaria, existe um encantamento, existe uma coisa inexplicável. E muitos amigos que vieram me visitar, de São Paulo, principalmente, falavam, Maia, eu quero conhecer. E tentando que eu explique o que eu sinto vivendo em Belém, eu falo, venha viver, mas venha com respeito, venha pisando fofo, venha de coração aberto. E quem vem assim, entende. Das vezes que tu voltou para Joinville para visitar tua família, foram algumas ao longo desses 10 anos. Qual é a tua relação hoje, além da tua família, com a cidade? Tem alguma conexão a mais?
Não, eu saio de Joinville muito magoada, né? Quando eu saio, assim, eu saio de um rompimento da relação com meu pai, eu saio de um rompimento com as opressões que eu vivia. Então, a minha relação com Joinville, e assim, importante eu falar que eu estou falando particularmente da minha experiência. A cidade pode dar outras experiências para outras pessoas, é a minha vivência, né? As experiências que eu tive. Então, Joinville sempre foi um lugar que eu não me encaixei. Uma sensação de desencaixe. É muito doido isso, né? Porque eu nasci tão longe de Belém, eu me sinto tão mais encaixada aqui do que eu me senti um dia em Joinville, assim. Eu tinha também essa sensação com São Paulo. Em São Paulo, há muito tempo eu me senti encaixada. São Paulo foi muito mais me cansou do que eu não me encaixo mais. Então, as minhas voltas para Joinville sempre são um lugar de ver a minha família, de estar com elas, de estar com as pessoas ali da minha vida, muito do ambiente familiar. Porque muitas amigas já migraram também, as amigas mais próximas, que eu ainda tenho vontade de ver, não vejo há muito tempo, porque também já saíram de Joinville, assim. Óbvio, eu ando por Joinville, bate uma nostalgia de algum momento ou outro, vai bater. Mas é um lugar, assim, meio não um lugar, é um lugar não bem resolvido em mim, assim. Minha relação com Joinville é um pouco complexa, talvez. Estamos à 1 da tarde, nesse exato momento, fazendo essa conversa. Em São Paulo, capital, marcamos 14 graus. Quanto marcamos em Belém do Pará neste momento? Belém, estamos ainda sem chuva, 32 graus. Um sol para cada um. Um sol para cada fresco. Um sol para cada fresco. Tá bem assim. E Maia, para encerrar, me conta um pouco qual é a tua perspectiva de futuro, se tu ainda te vê migrando. As complexidades de Belém te fazem ainda pensar nessa possibilidade de migração. E pelo que eu entendi, se houver, não vai ser para Joinville. Mas tu ainda... Ou será, né? Difícil ser para Joinville. Eu tô numa fase assim... Ainda, eu falei, eu tô começando o mosquitinho da migração me picar de novo, uma vontade de dar uma expandida e tal. Acho que à medida do tempo que a gente vai amadurecendo, eu falo que eu não envelheço, eu vou amadurecendo. E eu vou fazer 40 anos agora esse ano, assim. Apesar da carinha de 30, já é 40. Mas os 40 são os novos 30, não é mesmo? Então, total, eu tô aqui para provar isso, gente, é mesmo. E a gente vai ficando, eu falando de mim, né? Eu percebo que eu vou ficando um pouquinho mais medrosa com mudanças grandes, assim. Uhum. Mas eu não deixo de ser uma boa sagitariana, que não é também, o medo não combina muito, principalmente em relação à mudança. Eu tenho uma perspectiva de um futuro que talvez eu vá continuar migrando, sim. Conhecer uma outra parte do país, conhecer um outro Brasil. Penso muito no Nordeste, tem pouquíssima vivência. O meu movimento é muito contrário, porque quando o Sul-Sudeste dá uma migrada, normalmente vai para o Nordeste. Eu mal conheço o Nordeste, assim. Me encanta muita coisa, mas ainda não fui atrás de conhecer tanto o Nordeste. Eu vim direto para o Norte mesmo, é um movimento bem particular, assim. Mas tenho pensado, principalmente por essas questões, assim, Belém está muito caro, talvez seja legal viver uma migração. Estou num relacionamento com uma pessoa que também é disposta a migrar, e a gente fica pensando, quem sabe no futuro a gente migre juntas também, né? E aí tem as mesmas raízes, então é interessante, parece muito interessante viver essa experiência, assim. Então, tá aqui, é um futuro não muito distante, não para já, mas que eu me vejo migrando. Mas quando eu penso um cantinho para voltar, hoje eu penso em Belém, na minha casinha, ou assim, onde eu venho rever pessoas que eu amo muito. Eu vejo Belém sempre estando na minha vida, em algum momento, sabe? E eu tenho certeza de sair de Belém, eu sinto saudade só de pensar. Só de pensar.
Maia, muito, muito obrigada por essa conversa, por esse compartilhamento. A vida tá corrida em todos os lugares do Brasil, inclusive em Belém, porque foi meio difícil a gente marcar essa conversa, mas foi mesmo. Estamos aqui em temperaturas diferentes, conversando sobre migrações. Muito, muito obrigada pelo compartilhamento. Eu que agradeço. Muito legal a conversa toda, é legal. É uma coisa bem interessante se ver como imigrante dentro do próprio país, né? E a gente vive num país muito grande, muito diverso. Sair do sul e vir para o norte é um movimento de imigração, assim como do nortista que vai para o sul, porque você vai viver outra cultura, você vai viver outro país, você vai viver outra realidade. Então, se conscientizar disso e trocar experiências sobre isso é bem, bem legal mesmo. Gostei. O Vem de Onde tem produção e apresentação minha, Tamires Costa. Identidade visual, Estufa Criativa. Edição de áudio, Raíssa Araújo e Tamires Costa. Agradecimento, Maia Miriam. Nos ouça nas plataformas de áudio ou no YouTube. E nos siga no Instagram e TikTok, @podcast.vemdeonde.